Estamos iniciando mais uma aula de bioética e biodireito. A semana passada eu optei por fazer apenas um chat, devido às mudanças que a faculdade está passando. Na verdade não a faculdade, né? O Brasil todo, o mundo todo, pela presença do Covid-19. Na aula de hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho a respeito dessa questão de doenças, questão de vacinação, e é claro, não tem como deixar de falar do caso do Covid e um pouquinho de como nós devemos nos portar frente a esse problema de saúde pública. Eu estou aqui em casa, na quarentena. Algumas pessoas têm falado em isolamento social. Na verdade eu não gosto do nome isolamento social, porque apesar de estar isolado em casa, socialmente eu não estou isolado. Eu continuo tendo toda uma relação social através das redes sociais, através do WhatsApp, Insta e assim por diante. Muitos de vocês, inclusive, me seguem, eu sigo muitos de vocês. Então, é um isolamento muito mais pessoal do que um isolamento social. Para iniciar essa aula, eu não tenho como fugir de retornar ao passado a 10 de novembro de 1904. Essa é uma data muito importante. Muitos de vocês talvez lembrem dessa data de estudos lá do ensino médio, ou mesmo aqui da faculdade, que é uma data marcada pela questão da saúde e marcada pela questão da vacinação. Essa data se responde à revolta da vacina, que ocorre em 1904. Então, foi um período onde o Rio de Janeiro ele precisava ter um processo de higienização, digamos assim, e o Oswaldo Cruz, ele trabalha então para erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, e para fazer isso ele cria uma lei que tornava obrigatório a vacinação. Em 1904, falar com que todas as pessoas eram obrigadas a ser vacinadas era algo extremamente complexo. As pessoas tinham ainda um medo muito grande da vacinação, achavam que poderiam morrer, que iam ficar doentes e tudo mais, e isso gera então uma indignação muito grande e gera então uma revolta. Essa revolta da vacina, um momento histórico que, se a gente for pensar hoje, é um momento histórico do passado, mas que se aproxima muito do que está acontecendo nos nossos últimos anos e atualmente aqui no Brasil e no mundo. Quando eu falo que essa revolta está voltando, veja pelo seguinte: o número de pessoas que estão tomando vacina está diminuindo muito. Então o que acontece? Como o sucesso da vacina no passado foi algo importante, as pessoas hoje têm menos medo de ficar doente. Também tem acontecido que as pessoas elas não têm um conhecimento do benefício da vacina. Nós temos também um problema que não está relacionado a não querer tomar vacina, mas relacionado à impossibilidade. Muitas pessoas trabalham manhã e tarde, de segunda a sábado, só tem de repente o domingo livre, e os postos de saúde, unidades de saúde, não fazem vacinação em períodos em que essa pessoa pode ser vacinada. E aí, claro, isso pode ser resolvido, mas o grande problema que nós temos enfrentado hoje em dia é fake news. Muitas notícias falsas estão na internet, estão no WhatsApp, falando que a vacina não funciona. Muito pior do que isso, dizendo que a vacina não funciona, ainda que provoca doenças, e com isso as pessoas estão deixando de tomar vacina. Esse gráfico aqui mostra pra gente que o número de pessoas sendo vacinadas, esse do Brasil, tem se reduzido consideravelmente. O que é bastante preocupante, porque isso está fazendo com que doenças que antes eram consideradas como inexistentes, hoje estão retornando. Então, doenças como poliomielite, difteria, coqueluche e sarampo, veja, então aqui a coqueluche, por exemplo, ela foi um número muito grande, ela cai esse número, veja, num período grande, é claro, de vacinação, e de repente esse número aumenta novamente e tem uma queda. Sarampo, ele estava praticamente zerado e agora ele aumenta. Então, se as pessoas não tomam mais as vacinas, a tendência é que essas doenças, que já eram consideradas meio que extintas, acabem voltando. E se eu pensar no cenário que eu tenho hoje, com o Covid-19, o coronavírus,
aparecendo e trazendo um cenário de saúde pública bastante preocupante, o retorno de doenças vai fazer com que a nossa saúde pública fique cada vez pior. No Brasil, se você for maior de idade, eu tenho toda uma questão de liberdade, que é bastante discutível, porque no caso de não ser vacinado, tudo bem, de repente eu fico doente, é uma questão pessoal, uma questão da minha liberdade pessoal, mas eu me torno o vetor dessa doença, eu posso levar essa doença para outras pessoas. Então até que ponto eu realmente não posso me vacinar? Quando eu penso em uma criança ou um adolescente, o ECA diz que eu não posso deixar de vacinar. Ele é considerado um crime de negligência menor, está disposto no ECA, e alguns estados já têm julgados obrigando com que famílias vacinem as crianças. No estado do Paraná, por exemplo, nós temos uma lei que obriga as escolas a exigirem dos pais o atestado de vacinação para poder matricular e frequentar uma escola. É claro que mesmo existindo essa determinação, se uma família não vacina, devido a uma lei maior, que diz que é um direito da criança estudar, ela vai acabar indo para a escola. Então esse aqui é o famoso coronavírus, na verdade em rosa. O que nós temos aqui é uma célula, e vocês podem ver que o vírus está tomando conta dessa célula, e para que esse vírus se multiplique, ele vai acabar destruindo essa célula, levando então a um estado de doença para a pessoa que está contaminada. Esse estado de doença, ele vai desde sintomas mais a menos, até sintomas bastante graves, que pode levar à morte. Ali sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Eu estou esperançoso que isso seja realmente uma realidade. Bem, esse vídeo deixa bem claro o que a gente estava falando antes a respeito de falta de informação ou disseminação de informações erradas. Quando o próprio governo diz que nós não vamos pegar o vírus, isso vai contra o que nós percebemos hoje. O Brasil já está hoje com 2.915 casos, olha, são basicamente 500 casos só em 24 horas e 77 mortes, 20 mortes a mais em 24 horas. Esses dados são do dia 26. Então, hoje, no final do dia 27, vão surgir novos dados a respeito. E, infelizmente, o que a gente vai observar hoje ainda vai ser um aumento de casos e um aumento do número de mortes. Para vocês terem uma ideia, aqui na região de Jaguaraíva, nós temos hoje 6 casos sendo investigados, em Piraí do Sul, 1. As outras cidades, Aeroporto, por exemplo, nós não temos ainda caso de investigação. Tanto Jaguaraíva quanto Piraí do Sul, que são essas duas cidades que estão nesse nosso gráfico, que é da Regional 3 de Saúde, nós não temos nenhum confirmado, mas também não temos os casos descartados. Ou seja, esses 7 casos que estão entre Jaguaraíva e Piraí do Sul poderão ser no futuro ou descartados ou confirmados. Então, enquanto não saírem os resultados dos exames, nós mantemos, por enquanto, um número de 6 casos para Jaguaraíva, um caso para Piraí do Sul, como casos em investigação. Não como casos confirmados, nem como casos descartados. Bem, a gente já ouviu também a conversa de que é uma gripezinha. Então, se eu pensar assim, a gripe, uma pessoa com gripe, normalmente, ela vai contaminar 1,3 pessoas. Uma pessoa com Covid-19 contamina 2,5. Ou seja, eu precisaria de 3 pessoas com gripe para uma pessoa ficar com gripe. Eu preciso de uma pessoa com Covid para que 3 pessoas fiquem com Covid. A incubação da gripe é rapidinha. Em 3, 4 dias a pessoa já está com gripe. Enquanto que o Covid pode ser até 14 dias. Então uma pessoa que pegou o Covid hoje, ele pode vir a ter os sintomas somente daqui a 14 dias. A hospitalização da gripe, somente 2% dos casos. Então, a cada 100 pessoas, somente 2 vão ser internadas. O Covid não.
A cada 100 pessoas, 19 pessoas vão ser internadas. A taxa de fatalidade é de 0,1% na gripe. Então eu precisaria de mais ou menos 1.000 pessoas para que uma pessoa acabe morrendo. No caso do Covid, chega a 4%. Então a cada 100 pessoas, até 4 pessoas podem vir a falecer. Nesse cenário, no cenário mais preocupante que nós podemos ter no Brasil, existem números que falam de 500 mil a 1 milhão de mortes caso não sejam tomadas providências com relação a isolamento e com relação a tratamento das pessoas com Covid-19. E se eu falo em isolamento, dizer que uma criança deve ir para a escola é algo totalmente errado. Veja, quando uma criança vai para a escola, ela vai acabar trazendo o Covid para casa. Então, essa criança, mesmo que ela não venha ter sintomas tão graves, ela vai passar isso para os pais, que vão passar para avós, para tios, fazendo com que o número de pessoas com Covid seja cada vez maior, podendo levar à morte de um grande número de pessoas. Esse infográfico é muito interessante. Então, nesse primeiro caso, não tem esse isolamento. A pessoa, ela se mantém em convívio e veja o que vai acontecendo. Uma pessoa passou para outra, vai passando para outra e rapidamente o número de pessoas vai ficando gigantesco. Então eu tenho aqui o número de pessoas com Covid aumentando, o número de pessoas saudáveis, que é o que está em azul, diminuindo, e o número de pessoas recuperando vai ficando cada vez menor, justamente porque eu vou ter um número muito grande de pessoas doentes. Se eu tenho o isolamento, o que vai acontecer isso aqui? Olha, as pessoas continuam ficando doentes, mas a velocidade com que elas ficam doentes é muito menor, o número de pessoas saudáveis é muito maior, e aí o número de pessoas recuperando também vai ficando cada vez maior. Isso demonstra claramente que eu preciso ter o isolamento, que eu preciso de ter medidas mais drásticas para evitar a disseminação do Covid. Veja, naquele primeiro exemplo, é isso aqui. A transmissão está fora de controle. Um número muito grande de pessoas chegou nesse pico. Esse pico deve acontecer daqui mais ou menos 15 a 20 dias. Se nós temos uma preocupação de isolamento, uma preocupação pessoal, uma preocupação do governo, nós vamos fazer com que o pico ocorra dessa forma. Ou seja, o pico vai ocorrer. A grande questão é que se o pico ocorrer com um número menor de pessoas doentes ao mesmo tempo, o nosso sistema de saúde tem capacidade de cuidar dessas pessoas. Se ele ocorrer com um número muito grande de pessoas, o nosso sistema de saúde não tem capacidade. Então, pessoas com Covid, não tendo atendimento médico, vão acabar tendo uma mortalidade muito maior. E além do Covid, outros casos, sei lá, você se machucou jogando bola, você se machucou caindo de uma escada. Você vai para o hospital e não vai ter atendimento, porque o número de pessoas no hospital vai ser muito maior do que os hospitais conseguem. Se eu tenho um número menor de pessoas com Covid e me machuco, quando eu chegar no hospital, o hospital consegue me atender. Então eu não tenho somente as mortes pelo Covid, mas eu também tenho outras mortes que vão acabar acontecendo devido ao Covid. Por exemplo, um caso mais grave, um acidente de carro. Nesse caso aqui, a pessoa que chegar com acidente de carro não vai conseguir atendimento. Nesse caso, ela vai conseguir o atendimento, então a possibilidade dela vir a óbito é muito menor. Bem, agora, se as pessoas não se preocupam com isso, veja aqui, por exemplo, essa mensagem infelizmente é um pouco mais antiga. Hoje, a maior parte dos shoppings estão fechados, por uma questão legal mesmo, mas o shopping Pátio Belém, ele estava colocando a imagem dessa senhora dizendo, podem vir, porque nós estamos limpando todo com álcool gel. Tá, mas essa senhora, no convívio com todas aquelas pessoas dentro do shopping, ela não poderia ser contaminada? Essa senhora, que já tem uma certa idade, ela provavelmente estaria dentro do grupo de risco. E como uma pessoa de baixa renda, se ela não estaria fazendo esse tipo de... não estaria fazendo esse trabalho. Todo trabalho é importante, todo trabalho é digno. Esse tipo, no sentido de um trabalho onde ela tem uma maior exposição e uma maior possibilidade de contrair o Covid-19. Então, Dona Rosa, ela deveria estar em casa. Mas o shopping, ao invés de colocá-la em casa, diz o quê? Que ela está colaborando para que você
da classe média possa frequentar, eu da classe média possamos frequentar, então não tenhamos a preocupação de pegar o Covid. Quanto a ela, se ela vai sobreviver, para o shopping pareceu ser uma questão totalmente secundária. Bem, essa infelizmente não foi só a visão do shopping. Veja, por exemplo, a visão do Madeiro. Consequências econômicas serão maiores do que 5 ou 7 mil que vão morrer. Não tem nem como responder a isso, a não ser mostrando esse pequeno vídeo. São somente 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer? Com certeza não. A gente tem que pensar além do Covid, além da questão da morte. Por exemplo, eu falo que as pessoas precisam lavar as mãos, mas 40% da população mundial não tem como lavar as mãos. 40% da população mundial não tem acesso à água. Se ela não tem acesso nem à água, quanto mais ao álcool gel. Eu tenho que pensar que as crianças estão indo para casa e está tendo uma cobrança de que as famílias sejam perfeitas. Que tenham, como ela diz aqui, eu não sou uma mãe perfeita da quarentena. Por quê? Ela não sabe, como ela diz aqui, ela não tem um acervo de fita colorida, papel crepom e coxinhas para ficar fazendo um trabalho manual com as crianças. É um problema? Não. As escolas particulares hoje estão trabalhando para que essa mãe aprenda a fazer isso, para que ela tenha um suporte. Mas e as mães das escolas públicas, que as crianças estão hoje em casa, e essa mãe precisa assumir esse papel? No caso da escola particular, quando a mãe assume parte desse papel, porque a escola continua fazendo a sua parte, ela pode estar em casa fazendo o seu home office. Mas e aquela senhora do shopping, que continua indo trabalhar no shopping ou está indo trabalhar agora numa casa de família? O que vai acontecer com essas mães, com essas pessoas, com essas crianças? Olha, uma outra questão. O número de violência doméstica no Rio de Janeiro já aumentou em 50% durante o período de confinamento. Essa é a matéria do dia 23. Se a gente observar essa mesma matéria na China, aconteceu a mesma coisa. O número de violência doméstica aumentou consideravelmente. Se isso está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo aqui em Curitiba, está acontecendo em todas as cidades do mundo. E o que nós podemos fazer? Do outro lado, eu estou dizendo que eu preciso me cuidar, mas as pessoas estão agora criando memes que levam, por exemplo, à questão da gordofobia. As pessoas estão dizendo, eu vou ficar em casa, então eu vou engordar. Tá, mas se você engorda porque ficou em 40 dias em quarentena de uma forma tão drástica, o problema não foi a quarentena, o problema foi a pessoa, foi você. Então eu tenho que pensar que usar desses memes, usar dessa forma de conversa, também agride um número de pessoas muito grande, que são pessoas que têm um peso, que não posso falar acima do peso porque é o peso dela. Então o meu peso não é acima do peso, o meu peso é o meu. O peso de uma pessoa que está, sei lá, com 100 quilos não é um peso acima do peso, é o peso dela. Bem, vamos dar uma olhada nesse vídeo, que ele traz uma reflexão muito importante. E após vocês assistirem o vídeo, reflitam sobre ele. Esse vídeo é importante eu falar que ele não foi pensado no Covid, foi pensado em acidente de trânsito, mas ele é perfeito para esse momento. Nós voltamos a conversar na próxima semana e temos uma atividade no nosso fórum.
Uma boa semana a todos e a todos. Se cuidem. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0.